Tenha uma vida mais tranquila. Em meio ao turbilhão da vida moderna, muitos de nós nos encontramos navegando em um mar de ansiedade e inquietação, buscando desesperadamente um farol de paz e serenidade. A rotina diária, repleta de tarefas, compromissos e prazos, muitas vezes parece uma corrida sem fim, onde o prêmio é sempre mais um dia de exaustão e estresse. Nesse contexto surge a pergunta: é possível viver com menos ansiedade e encontrar uma paz duradoura? A resposta, embora desafiadora, é um retumbante sim. A jornada para uma vida mais tranquila e menos ansiosa começa com a compreensão de que, apesar de estarmos imersos em um ambiente que frequentemente valoriza a velocidade e a eficiência acima de tudo, temos o poder de escolher como reagimos a esse mundo. Não é uma tarefa fácil, eu admito, mas é profundamente transformadora. E nós vamos conseguir viver uma vida mais tranquila. Vamos conseguir dar um respiro em meio a todo esse caos. E ainda mais, vamos conseguir fazer com que a nossa paz atinja e contagie outras pessoas. Eu sou o Edivaldo Oliveira e talvez você me conheça do canal Minuto com Deus. Hoje, no entanto, falaremos no Minuto Reflexão sobre como fortalecer nossa mente e nossas emoções, navegando por esses tempos tumultuados com uma sensação renovada de calma e propósito. Um dos primeiros passos para viver com menos ansiedade é reconhecer que, embora não possamos controlar todos os aspectos de nossas vidas, podemos controlar nossa resposta a eles. Muitas vezes, a ansiedade surge não das circunstâncias em si, mas de como interpretamos e reagimos a essas circunstâncias. É aqui que o poder da perspectiva entra em jogo. Ao mudar nossa maneira de ver os problemas, começamos a ver soluções onde antes víamos apenas obstáculos. Não precisamos ficar ansiosos, acreditando que nada vai dar certo e que já não há nada mais para fazer, pois existe sim muito o que podemos fazer, muito o que podemos crescer, e existe muito ainda para ser vivido. A nossa ansiedade vem e nos impede de enxergar as coisas direito, mas precisamos nos lembrar que a ansiedade está em nós e se manifesta em nós, mas ela não faz parte de quem somos. E da mesma forma que ela vem, ela pode sim ir embora. Além disso, é vital reconhecer os momentos em que nossa ansiedade não é meramente um reflexo das demandas externas, mas também um produto de nossas próprias pressões internas e expectativas irrealistas. Muitos de nós temos a tendência de nos cobrar demais, buscando a perfeição em cada aspecto de nossas vidas. Mas a perfeição é um objetivo inatingível. E ao persegui-la, muitas vezes nos encontramos em um ciclo vicioso de autojulgamento e insatisfação. Aqui, a prática da autocompaixão se torna essencial. É importante tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que ofereceríamos a um amigo querido, enfrentando desafios semelhantes. Isso significa reconhecer que está tudo bem não estar sempre bem. Está tudo bem sentir-se sobrecarregado às vezes. O que não está bem é nos punirmos por essas dificuldades, em vez de nos oferecermos apoio e compreensão. Se inscreva aqui no canal Minuto Reflexão, deixe o seu like nesse vídeo para nos ajudar e ative o sininho das notificações. Outra estratégia poderosa na busca por menos ansiedade e mais paz é o desenvolvimento de uma prática regular de mindfulness ou atenção plena.
Mindfulness nos ensina a estar presentes no momento atual, sem julgamento. Isso pode ser tão simples quanto dedicar alguns minutos do dia para respirar profundamente e observar nossos pensamentos e sentimentos sem tentar mudá-los. Com o tempo, essa prática pode nos ajudar a romper o ciclo da ansiedade, permitindo-nos enfrentar nossos desafios com uma mente mais calma e focada. Adicionalmente, é crucial também estabelecer limites saudáveis em nossa vida, tanto no ambiente de trabalho quanto em nossas relações pessoais. Isso pode significar aprender a dizer não a tarefas adicionais quando já estamos sobrecarregados, ou se afastar de relações que drenam nossa energia e bem-estar. Estabelecer e manter esses limites não é um ato de egoísmo, mas uma necessidade para a preservação da nossa saúde mental e emocional. A gente está tão conectado o tempo todo com as telas dos nossos celulares que acabamos nos desconectando do mundo real. Acabamos nos desconectando do que está acontecendo bem diante de nós, da vida que se passa ao nosso redor. Isso nos deixa ainda mais ansiosos e aflitos. Por isso, é importante para nós tirarmos momentos de desconexão com o virtual, para percebermos o real, percebermos o que realmente importa, quem realmente importa. Além de estabelecer limites, cultivar relacionamentos positivos é igualmente importante. Estar cercado por pessoas que nos entendem, nos apoiam e nos encorajam pode ser incrivelmente fortalecedor. Esses relacionamentos nos oferecem um senso de conexão e pertencimento, que são fundamentais para a nossa saúde mental e bem-estar geral. Finalmente, é importante lembrar que a jornada para uma vida menos ansiosa e mais pacífica é única para cada indivíduo. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Portanto, é importante abordar essa jornada com uma mente aberta, disposta a experimentar diferentes estratégias e encontrar o que melhor se adapta às suas necessidades pessoais. Não se intimide diante desse desafio, pois é muito comum as pessoas passarem por cima das próprias vontades, simplesmente para agradar a todos. Mas acredite em mim, mesmo você tentando agradar a todos, sempre tem alguém que se sente em desvantagem. Sempre haverá alguém que fica desagradado com aquilo que você está fazendo. Então, não viva para agradar os outros e procure ter uma relação saudável com as pessoas, onde você não dependa delas e nem elas dependam de você. Não dá para resolver todo o seu passado e não dá para ter certeza de todo o seu futuro, mas dá para fazer algo hoje. Dá para você, assim como eu, lavar as vasilhas que estão na pia te esperando. Dá para você mandar uma mensagem para aquele seu amigo que você não vê há tanto tempo e dizer que você sente falta dele. Dá para você visitar alguém da sua família, almoçar junto com essa pessoa, mostrar que está ali presente. Dá para parar com essa ideia de que as pessoas só querem a sua presença quando estiver 100% resolvido. Quando que você vai estar 100% resolvido? Quando você estará 100% em paz, confortável? Essa resposta é difícil de dar. É uma incerteza. Mas sabe o que é certeza? O dia de hoje. O fato de você estar respirando agora. Isso é uma certeza. O amor de Deus por você é uma certeza. O carinho e a admiração das pessoas que te cercam é uma certeza. Mesmo que às vezes elas não verbalizem isso, mas eu tenho certeza de que tem alguém te olhando e se inspirando em você. Porque mesmo depois de tudo que você enfrentou, depois de todas as dificuldades que passou, você ainda está aqui, respirando, vivendo, caminhando e tentando de novo. Eu tenho certeza que se você ficou nesse vídeo
é porque você quer tentar de novo, não quer? E você pode tentar novamente. Eu não vou mentir para você. Vai ser difícil recomeçar, vai ser complicado voltar a sorrir, voltar a acreditar numa vida diferente, melhor. Talvez será complicado para você fazer coisas simples. Talvez vai ser difícil para você voltar a cuidar de si, voltar a lavar o rosto quando você acorda de manhã, a se arrumar. Vai ser difícil lavar as vasilhas na sua pia, voltar a se alimentar bem, comer aquele café da manhã reforçado. Vai ser difícil para você voltar a olhar nos olhos das pessoas enquanto conversa com elas, se manter em um diálogo por mais de 5 minutos sem encarar a tela do seu celular ou buscar por qualquer outra distração. Mas sabe o que é mais difícil do que isso? É nem tentar recomeçar. Mais difícil do que tentar buscar, mais difícil do que tentar resgatar esse recomeço dentro de você, é entregar os pontos e desistir de tudo. Isso é mais difícil. É só você pensar o seguinte: o jeito que você tem vivido até agora tem sido fácil? Tem sido confortável? Tem te deixado bem? Tem te deixado satisfeito consigo mesmo? Eu sei que a resposta muitas vezes é não. Então, dificuldade por dificuldade, vamos encarar as dificuldades que nos levam para uma vida melhor, que nos levam para um novo dia. Vamos encarar as dificuldades que nos façam crescer. Ao invés da gente viver abraçado com essas dificuldades que só nos colocam para baixo, que só nos fazem piorar e nos fazem ser a pior versão de nós mesmos, existem duas versões de você, a pior e a melhor. Para qual lado você tem se inclinado? Para o lado da sua melhor versão ou da pior? Isso é uma escolha que você pode fazer hoje, dentre muitas outras que você vai fazer ao longo dessa semana que vai começar. Eu não estou dizendo que a sua vida vai mudar e que de hoje para amanhã tudo vai ser diferente. Peça a Deus sabedoria, força e, acima de tudo, coragem para encarar as dificuldades que nos levam para um novo dia. E não pense que você está fazendo isso pelos outros, para que eles estejam na companhia de alguém melhor. Isso vai fazer bem para você, primeiramente. Claro que as pessoas vão agradecer também quando você estiver mais feliz, mais positivo, menos reclamão, mais disposto. Mas quem mais vai agradecer quando botar a cabeça no travesseiro todas as noites será você mesmo. Quando você entender que esse caminho, por mais difícil que seja, é o caminho que vale a pena, tudo vai começar a fazer mais sentido. E o propósito de Deus para a sua vida, que você tanto busca há tanto tempo, vai se mostrar mais concreto na sua vida. Vai começar a fazer mais sentido na sua cabeça. E isso vai se expressar através das suas ações e das suas palavras. Nenhuma mudança que você faz para melhor, nenhuma mudança positiva em sua vida é em vão. Tudo isso te leva para um lugar melhor. Te coloca 2 passos à frente em direção à vida que você sabe que pode ter. A vida que Deus preparou para você lá na frente. Nada disso é em vão. Não duvide disso. Você pode tentar de novo. E dessa vez você vai conseguir. Em 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10, está escrito: Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não se amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo,
se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, selecionando a opção todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Lembrando que os membros do canal aqui no YouTube agora têm acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp e do Telegram. É só você entrar no YouTube na aba Comunidade e o link para você entrar no grupo vai estar lá. Irmãos, a essência do cristianismo se resume em uma palavra: amor. Mas o que é esse amor? O apóstolo João nos convida a mergulhar profundamente nessa questão, nessa passagem que eu li, onde ele revela não apenas a origem do amor, mas também o propósito divino por trás dele. Quando João escreve que o amor vem da parte de Deus, ele está estabelecendo o amor como o fundamento da vida cristã. O amor não é um sentimento ou uma emoção, mas sim uma escolha consciente e constante de refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Amar é mais do que uma virtude, é uma evidência da nossa conexão com o Criador. Aquele que ama, diz João, é nascido de Deus e mantém um relacionamento autêntico com Ele. A falta do amor, por outro lado, revela uma desconexão profunda. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Irmãos, essa é uma afirmação poderosa, confrontadora e reveladora. Deus é amor. Deus não apenas possui amor, Ele é a própria personificação do amor. Significa que conhecer a Deus e experimentar seu amor de forma genuína só é possível se nós amarmos uns aos outros. Não tem como você dizer, eu amo a Deus, mas eu odeio aquela pessoa. Se você realmente ama a Deus, você não vai conseguir odiar ninguém. E João continua a explicar como esse amor se manifestou. Deus enviou seu único filho ao mundo. Esse é o auge da revelação divina. O amor de Deus não é teórico, mas ele foi demonstrado de forma prática e sacrificial. Jesus veio ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, para que tivéssemos vida em abundância, uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida plena e reconciliada com Deus. E aqui está a beleza do Evangelho. Não foi o nosso amor por Deus que começou essa relação, mas foi o amor dele por nós. Deus nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que o pecado causou em nosso relacionamento com o Pai. Esse é o ponto central da fé cristã. A redenção não vem por nossos próprios esforços, mas através do sacrifício de Cristo, que restaurou o nosso relacionamento, antes quebrado, com Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Será que o amor que nós professamos, o amor que declaramos muitas vezes em canções, está alinhado com esse amor divino? Será que estamos amando uns aos outros de maneira sacrificial, de forma incondicional, refletindo o caráter de Deus? Ou nós estamos falhando em demonstrar o que mais importa sobre Deus? Será que estamos amando mais a nós mesmos do que ao nosso próximo, do que a Deus? Que essa palavra de hoje nos leve a uma reflexão e a uma renovação do nosso compromisso,
de amar como Deus ama, permitindo que o amor dele flua através de nós, para impactar e transformar vidas através do nosso testemunho. Nesse momento, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva essa declaração também. Deus é amor. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão simples, tão profunda, que fala de uma maneira tão objetiva ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor revelado em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a viver esse amor de forma prática no nosso dia a dia. Ajuda-nos a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos ama. Que possamos ser canais de bênção, instrumentos do teu amor. Que possamos ser instrumentos de cura para relacionamentos. Que possamos ministrar a reconciliação e sermos testemunhas da tua graça. Purifica o nosso coração e nos encha com o teu Espírito, para que possamos amar de forma incondicional, refletindo a tua luz nesse mundo. Eu quero apresentar, meu Pai, diante do Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Espírito Santo de Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de, através dos meios de comunicação aqui na internet, do YouTube, do WhatsApp, do Telegram e tantas outras maneiras como esse vídeo é divulgado, de falar do teu amor para essa pessoa que está me ouvindo. Eu sei, meu Deus, que muitas vezes nós nos sentimos abandonados e desamparados aqui nesse mundo. Mas hoje nós podemos receber a revelação do teu amor e perceber o quanto o Senhor nos ama, a ponto de entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Nós reconhecemos que a nossa salvação não é mérito nosso, não vem por nenhuma obra que fizermos aqui nessa terra, mas a salvação é pela tua graça, é por causa do teu amor incondicional por nós. Que essa verdade, que essa revelação possa ser gravada em nosso coração, porque cremos que ela faz toda a diferença em nossa vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa família, ó Deus, que está passando por um tempo de escassez. Que o Senhor abra as portas para que esse pai possa sustentar essa casa. Que o Senhor dê restauração a esse casamento que está vivendo um momento de crise. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dessa irmã que está me ouvindo, essa irmã que tem clamado por seus filhos, que tem clamado pela sua família, pelo seu esposo. Que o Senhor renove as forças dela. Eu quero colocar diante do Senhor também todas as pessoas que estão vivendo nesse momento um tempo de luto, pessoas que experimentaram a perda de entes queridos, que através do teu Espírito Santo elas recebam o consolo do Senhor, que elas possam viver o luto no tempo certo e depois disso retomarem as suas respectivas vidas, porque eu sei que essa é a vontade do Senhor. Dá-nos a cura, a provisão, o sustento, a libertação e a salvação. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta. Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. É possível restaurar um casamento, um relacionamento conjugal que foi marcado pela traição? Será que um casamento que passou pela dura prova da traição, da infidelidade, pode voltar a ser restaurado? Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. Eu estou perguntando isso porque nós estamos realizando a 6ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado
na Rocha. E muitos casais que participam desse encontro vêm até nós nessa condição. E segundo as nossas estatísticas, 70% desses casais que viveram crises relacionadas à infidelidade, à traição ou a algum outro tipo de circunstância têm o seu casamento plenamente restaurado. Por isso eu quero convidar você e o seu cônjuge para participar conosco do Casamento Firmado na Rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Pastor, meu casamento vai bem, obrigado. Olha, nada é tão bom que Jesus não possa melhorar. A palavra de Deus diz assim: aquele que é limpo, se limpe ainda mais. Deus quer derramar um vinho novo no seu relacionamento conjugal, na sua família, no seu casamento. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado, onde você vai clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Eu espero por você e pelo seu cônjuge. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o destino de uma família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, diz assim: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Receba essa palavra sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ouça a voz do Senhor, pois quando você faz isso, você abre as portas para receber as bênçãos de Deus. Muitas pessoas querem ser abençoadas pelo Senhor, mas nunca param para ouvir a voz dele. Às vezes, esperam até que suas vidas cheguem a um ponto crítico, em uma fase difícil ou em um momento conturbado, para só então procurarem escutar a voz de Deus. Não seja assim. Rompa com esse ciclo e busque ao Senhor em todos os momentos. Deus não coloca um propósito em sua vida sem que Ele vá te ajudar a realizá-lo. Isso é impossível. Há quem pense que Deus nos dá um sonho, um propósito, e simplesmente nos entrega esse sonho e se afasta, nos deixando sozinhos para realizá-lo. Mas isso está longe de ser verdade. O nosso Deus é um Deus presente, um Deus de detalhes. Se Ele colocou algo em sua mente e coração, Ele estará com você em cada etapa do processo, até que isso se concretize. Não tenha dúvida de que as promessas de Deus feitas a você se cumprirão. Um exemplo claro disso na Bíblia é a história de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas as circunstâncias faziam essa promessa parecer impossível. Abraão e sua esposa Sara eram idosos e Sara era estéril. Em um momento de fraqueza, Abraão chegou a duvidar que essa promessa poderia se cumprir. Ele e Sara tentaram até mesmo resolver a situação por conta própria, quando Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Só que Deus não se esqueceu da promessa que fez a Abraão. Mesmo quando Abraão já não acreditava plenamente, Deus foi fiel e cumpriu sua palavra. Sara, na sua velhice, deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Isso nos mostra que, mesmo diante das nossas dúvidas e limitações, Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar milhares de pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações. No final da mensagem eu quero orar por você, por isso você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva pela fé a seguinte declaração: eu creio na promessa de Deus. Amém? Eu creio na promessa de Deus. Se você quiser apoiar esse ministério, se torne membro do canal. E se você já é membro do canal,
Você pode acessar hoje mesmo a aba Comunidade no YouTube, clicar no link que vai estar lá e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Haverá dias em que o inimigo vai fazer de tudo para esfriar a sua fé. Tem pessoas aqui que me escutam que já tem um tempo que estão experimentando um tempo de tempestade, uma fase na sua vida de muita luta e de muita provação. E infelizmente, quando a gente está passando por esses momentos e percebe que eles não acabam nunca, a gente começa a se sentir muito sozinho, desamparado, perdido mesmo. E é nesses momentos que eu gosto de me lembrar das palavras de Paulo, que são conhecidas pela maioria de nós, mas que muitas vezes, por a gente repetir tanto, acabam perdendo o sentido. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo escreveu assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É no momento de fraqueza, é no momento onde você tem mais dúvida, no momento onde você parece estar mais sujeito a tropeçar, que Deus revela a força dele através da sua fraqueza. É nesse momento que Deus te segura pela mão e te conduz a uma vida totalmente nova. Deus está te conduzindo hoje para um novo tempo em sua vida. E talvez você entrou aqui nessa mensagem pensando que a bênção de Deus sobre sua vida seria uma realização financeira, seria a cura de alguém que você ama, ou seria a reconciliação com alguém que você acabou magoando e rompendo a aliança que você tinha. E tudo isso pode acontecer, irmãos, pois o nosso Deus é poderoso, não há nada impossível para Ele. Mas a maior bênção que você poderá receber de Deus se chama Jesus Cristo. Ele é a razão de tudo, Ele é o motivo de tudo. E é por causa de Jesus que nós temos um propósito aqui na terra. É por causa de Jesus que eu e você estamos vivos hoje. Esteja atento a todas as bênçãos de Deus que vão surgir em seu caminho, pois são muitas. A mão do Senhor não está fechada para que Ele não possa nos abençoar, como diz a palavra de Deus. Esteja atento para as bênçãos que já estão presentes em sua vida e esteja atento ao amor de Deus, que teve a sua expressão máxima na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Amém? Deus, obrigado por essa palavra de hoje, obrigado pela tua revelação, por nos mostrar um novo caminho quando pensamos que tudo estava perdido. Pai, o inimigo se levanta contra nós todos os dias e tenta fazer a gente se sentir sozinho e abandonado. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor jamais nos abandona ou nos abandonará. Pois nem quando ainda vivíamos no pecado, o Senhor nos abandonou. E por meio do sacrifício do teu Filho, nos trouxe de volta para casa, de volta para a tua presença. Por isso somos gratos a ti. Deus amado e querido, te pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, pensamos ou fazemos que vai contra a tua palavra e os teus princípios. Pedimos que o teu Espírito examine a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, e que ele veja se há em nós algum caminho mau, e que ao vê-lo, Pai, ele possa nos auxiliar a viver uma mudança completa. Deus, muitas pessoas que estão me ouvindo agora receberam um dia uma promessa, entenderam o propósito, mas por causa de tantas situações difíceis, por causa de tantas trevas e tempestades, essas pessoas estão hoje com seus corações frios, estão com a sua mente focada apenas no que deu errado, no que não tem mais jeito, e estão sem forças para continuar. Mas nesse momento, meu Pai, enquanto elas ouvem essa oração, eu peço que o Senhor faça um mover sobrenatural na vida de cada um. Dentro desse coração que está despedaçado,
dentro dessa mente que está enfraquecida pelos desafios da vida. Fortaleça essa pessoa, fortaleça a sua mente, cura esse coração. Eu tenho certeza, Deus, que essa pessoa que está me ouvindo agora está sentindo algo que ela não consegue explicar. E eu sei que é a presença do Teu Espírito Santo. A presença que nos deixa sem palavras, que nos faz ficar sem adjetivos para descrevê-la. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Senhor, muitas pessoas entraram aqui nessa mensagem prontas para desistir, mas eu creio que o Senhor está respondendo à oração do Teu filho e da Tua filha. Pois mesmo que algo não tenha saído da minha boca diretamente para essa pessoa, eu creio que enquanto eu estou falando, enquanto eu prego essa palavra e enquanto eu oro pela vida desse irmão e dessa irmã, o Senhor está ministrando ao coração dela. O Senhor está falando à alma dela coisas que eu nem sei e coisas que talvez eu nunca vou saber, pois a Tua sabedoria é infinita. E se até os fios de cabelo dessa irmã e desse irmão que me ouvem são contados por Ti, quem dirá as situações que elas estão passando nesse momento? O Senhor conhece cada dor, cada desespero, cada clamor que tem sido feito muitas vezes em meio a lágrimas. Tem gente que nem consegue mais orar, Deus, que entra na Sua presença e a única coisa que consegue fazer é chorar. Vá ao encontro dessas pessoas. Promova cura, restauração, reconciliação. Dê a ela a provisão que ela necessita. Promova a abundância. Opera um milagre, Senhor, na vida de cada um. Atenda cada um dos pedidos de oração deixados aqui nos comentários, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. O link para você receber todas as informações e garantir a sua vaga vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Copie o link dessa mensagem aqui no YouTube e cole lá nos seus grupos, nas suas listas de transmissão. Mande ela para os seus contatos, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu me lembrei da canção do nosso querido irmão Lázaro, que descanse em paz e repouse na eternidade. A música dizia assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Sabe, irmãos, tem dias que a gente já amanhece desanimado, pois logo no início do dia já nos lembramos de tudo aquilo de ruim que aconteceu ontem. Ou quem sabe, tudo aquilo que ficou pendente. São tantos problemas e obrigações que nos sufocam e já fazem com que a gente esteja ansioso logo nos primeiros minutos do dia. No meio de tantos problemas e preocupações, a voz suave, doce e poderosa do Espírito Santo nos lembra que somos filhos amados de Deus. E isso restaura em nós a esperança e nos faz pensar: ainda bem que eu tenho Deus do meu lado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu te convido a abrir o seu coração, independente da sua religião, independente da sua crença, pois Jesus é um só e Ele fala com todos nós da mesma maneira, todos os dias. A Bíblia diz em Salmos 46, versículos 1 e 2, o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se lancem ao meio dos mares. Onde você estaria se Deus não estivesse com você em todos os momentos?
Onde você estaria se Deus não tivesse tirado você de onde você estava no passado e te colocado em um novo caminho, no caminho da luz e da paz? Jesus nos resgatou e ainda bem, por causa de Jesus nós temos esperança, temos alegria e temos um propósito de vida. Tem alguns momentos de sua vida em que as coisas vão parecer fora do controle, sabe? Quando olhamos em volta e não temos ideia de como lidar com aquilo que está acontecendo conosco. Nesse momento, ao invés de você juntar todas as suas forças e tentar fazer as coisas do seu jeito, se entregue na presença de Deus. Declare a sua dependência nele e receba a força que vem dele, que é diferente de tudo aquilo que você já possa ter experimentado na sua vida. O problema da maioria das pessoas é que, por causa das tarefas do dia, da rotina, das obrigações e das dificuldades, muitas pessoas se esquecem que Deus também é um Deus de descanso e alívio. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa tirar um momento do dia para respirar profundamente e pensar: ainda bem, eu tenho Deus. Escreva isso aqui nos comentários como uma afirmação de fé. Ainda bem que eu tenho Deus. Quando tudo dá errado em nosso dia e nós chegamos em casa exaustos e totalmente fragilizados, o que pode alimentar a nossa fé? A certeza de que, ainda bem, nós temos Deus. Quando algo que nós queríamos muito simplesmente não acontece e a nossa expectativa é frustrada, o que nós dizemos? Ainda bem, eu tenho Deus. Quando estamos passando por um momento de tempestade e incertezas em nossa vida, qual é a nossa única certeza? Ainda bem, nós temos Deus. Declare isso durante as batalhas. Declare isso quando estiver frente a frente com o inimigo. Diga em voz alta, diga em oração, diga isso dentro da sua mente. Declare isso até que o seu espírito, a sua alma, entenda que eles não estão só. E entendam que o Deus vivo está ao seu lado. Ele está dentro de você. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Esse versículo marca o ponto de reflexão do filho pródigo, quando ele percebe como a vida na casa de seu pai era muito melhor do que a situação em que ele se encontrava. É um momento de arrependimento e desejo de retorno que nos lembra do amor e da graça de Deus. Nesse momento, irmãos, é como se aquele filho se lembrasse: eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ficar aqui. Ele volta para casa e a palavra de Deus nos diz que, ao avistar o seu filho de longe, o pai vai correndo em direção a ele. Eu tenho certeza que esse filho deve ter tido um pensamento do tipo: ainda bem que meu pai me ama, ainda bem que ele me aceitou de volta. Talvez você esteja aí hoje desanimado, desiludido, se sentindo culpado por coisas que você fez, ou por coisas que você deixou de fazer, ou ainda por ter se afastado da casa do seu pai. Mas eu quero dizer que o nosso Pai nos oferece o perdão. Ainda bem que Deus não nos trata segundo os nossos próprios pecados. Salmo 103, verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, você também pode abençoar outras pessoas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo, porque através do seu like, o YouTube entrega esse conteúdo para milhares de vidas que, assim como você, precisam receber essa palavra de esperança e de renovo. Aproveite que você parou para dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo.
Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E por falar nisso, os membros do canal agora podem fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Se você já se tornou membro do Minuto com Deus aqui no YouTube, acesse no seu celular ou no seu computador a aba Comunidade. Lá você vai encontrar um link que te dá acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp ou do Telegram do Minuto com Deus. Não se deixe desanimar mais por causa das tempestades, das circunstâncias, pois enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar problemas, dificuldades, doenças, perdas, preocupações, todo tipo de adversidades. Mas enquanto houver fôlego de vida em você, enquanto seus olhos continuarem a se abrir todas as manhãs, você estará recebendo do Senhor uma nova oportunidade de recomeçar e uma chance para poder lembrar à sua alma de que você não está sozinho. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Ainda bem que o Deus que criou o universo, aquele que é o início e o fim, aquele que fez tudo surgir apenas com o som de sua doce e poderosa voz, esse Deus mora em seu coração e permanecerá contigo até depois do fim. Ainda bem que nós não estamos sozinhos, irmãos. E ainda bem que, mesmo que passemos por problemas e dificuldades aqui na terra, nós sabemos que a nossa morada definitiva não é aqui. Afinal, estamos só de passagem. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por tua presença em nossas vidas e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar e viver novamente todos os sonhos que tu tens para nós. Ainda bem que temos o Senhor conosco. Ainda bem que a tua presença nos persegue, seja na mais alta montanha ou no mais profundo dos vales. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes darmos ouvidos ao inimigo e permitirmos que as trevas tomem conta da nossa mente e do nosso coração. Pedimos perdão por todas as vezes que agimos contra a tua palavra e a tua vontade. Purifica o nosso coração e nos transforma, Senhor. Eu não saberia o que seria de mim sem a tua presença, Deus. Eu não consigo imaginar como estaria a minha vida sem o Senhor nela. Tudo o que temos é porque o Senhor nos deu. O fôlego de vida que respiramos agora, o alimento que temos todos os dias, o sol que se levanta e se põe, tudo é permissão do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, pois tudo o que temos vem de ti. Que esse irmão e essa irmã que me escutam agora possam se lembrar de quem o Senhor é. Todas as vezes que o inimigo os cercar, todas as vezes que as forças do inferno se levantarem contra eles, que eles possam respirar fundo, olhar para ti e lembrar: ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda bem que o Senhor está comigo. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Pessoas quebrantadas, buscando por um milagre, uma mudança em suas vidas. Eu não conheço o nome de todas elas, Senhor. Nem consigo ler cada pedido aqui. Mas o Senhor conhece cada detalhe da vida de cada um. Restaura o casamento daquelas pessoas que estão orando por essa causa. Dá vida àquele que está morto. Dê cor àquele que está cinza. Cura aqueles que clamam por um milagre, seja para si mesmos ou para alguém que eles conhecem. Que o Senhor derrame a unção da cura, pois o Senhor é o Deus do sobrenatural. Visita, Pai, aqueles que não conseguem nem sair da cama por causa da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Faça a tua luz brilhar na mente e no coração dessas pessoas, mostrando-lhes uma saída em meio ao caos que se encontram. Restaura as famílias, Senhor. Promova milagres na vida financeira de cada um. Abre portas de emprego. Ajude essas pessoas a enfrentar as causas na justiça, dando a elas a vitória.
que cada pedido feito aqui seja atendido conforme a tua vontade, pois cremos que a tua vontade é o melhor para a nossa vida. E todos os dias, quando o inimigo se levantar, quando nos sentirmos fracos, nós nos lembraremos: ainda bem que Deus está comigo, ainda bem que o Senhor está conosco. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você uma coisa muito simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que você conhece. Não precisa baixar o vídeo, porque quando você baixa o vídeo, ele ocupa um espaço muito grande no celular. Basta você copiar o link aqui do YouTube e enviar nos grupos que você participa. Um simples clique para compartilhar pode mudar a realidade de alguém, pode transformar uma vida para sempre. Nós não sabemos a dimensão do poder de uma palavra quando ela cai em solo fértil. Então compartilhe com todos que você ama, com aqueles que precisam descobrir o amor verdadeiro de Jesus. Depois de muitos pedidos enviados por vocês que acompanham o Minuto com Deus, as mensagens voltaram ao formato original, mais curto e mais direto. E eu conto com você para compartilhar dessa forma, copiando o link e enviando para as pessoas. Essa é a melhor maneira de você contribuir com esse ministério. O nosso intuito é apenas um: que todos reconheçam quem Jesus é. Amém? Faça parte disso. Evangelize de forma simples e rápida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 está escrito: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. No final da mensagem, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: meus olhos estão fixos em Cristo. Amém? Meus olhos estão fixos em Cristo. Irmãos, esse texto que foi lido, o escritor de Hebreus nos convida a refletir sobre a nossa jornada de fé, como uma corrida, marcada pela perseverança e pelo foco em Jesus. O texto nos fala sobre uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são os fiéis do passado, que viveram pela fé e são exemplos para nós. Assim como eles, nós devemos nos afastar de tudo que nos atrapalha, principalmente do pecado que nos assedia persistentemente. Temos que nos lembrar de que não estamos sozinhos nessa jornada e que muitos percorreram esse caminho com fé. Depois de dar exemplo de vários heróis da fé citados ao longo da Bíblia, o autor de Hebreus escreve no capítulo 11, no versículos 39 e 40, o seguinte: Entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte à deles, para formar um todo completo,
como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. A segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto é correr com perseverança. O escritor de Hebreus nos exorta a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança significa uma corrida contínua, constante, sem desistir, enfrentando desafios e superando obstáculos. A perseverança é uma qualidade essencial na vida do cristão, porque nós vamos enfrentar diversas provações e adversidades durante a nossa vida. O apóstolo Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 12, o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, e que o Espírito Santo me pediu para compartilhar com você nessa manhã, é focar em Jesus. No versículo 2 que eu li, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, o nosso foco deve estar em Jesus. Jesus não apenas iniciou a nossa fé, mas é Ele quem a aperfeiçoa. Ele é o exemplo supremo de quem suportou sofrimentos, mas se manteve fiel à sua missão, por amor a nós. Seguir o exemplo de Cristo nos ajuda a não desanimar e a não perder o nosso rumo. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Que hoje, através dessa palavra, eu e você possamos ter a convicção do nosso chamado à santidade. Que possamos correr a corrida da fé com perseverança, deixando para trás todo o peso e todo o pecado que muitas vezes tem nos impedido de caminhar, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e a nossa principal referência. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra e te louvamos, Senhor, pela maneira maravilhosa com a qual o Teu Espírito Santo ministra ao nosso coração. Obrigado por nos guiar e por nos fortalecer todas as manhãs. Obrigado pelo exemplo de Jesus e pela nuvem de testemunhas que nos precederam na fé. Que o Senhor nos ajude a correr a corrida que está proposta diante de nós, com perseverança, mantendo os nossos olhos fixos em Ti. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa irmã, desse irmão e das suas respectivas famílias. Abençoe cada pessoa, Deus, que ouvir essa mensagem, que ela possa encontrar no Senhor força, motivação, encorajamento e inspiração para prosseguir nessa jornada. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários e peço que o Senhor, segundo a Tua bondade, segundo a Tua fidelidade, segundo o Teu amor e o Teu perdão, nos conceda tudo aquilo que precisamos para vencer esse dia. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Ainda estão abertas as inscrições para a 5ª edição do nosso encontro de casais Casamento Firmado na Rocha, que será de 28 a 30 de junho aqui em Belo Horizonte. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 9 está escrito: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você nos ajude a alcançar mais pessoas e para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. No final da mensagem eu vou orar por você. Então você pode colocar aqui o seu pedido de oração. E escreva pela fé a seguinte declaração: a graça de Deus me basta. Irmãos, existem momentos em que o nosso coração se encontra partido e nós acabamos nos sentindo perdidos diante de um abismo de incertezas, muitas vezes de incredulidade. É quando a verdadeira força da oração se revela. Não através de palavras elaboradas ou demonstrações exuberantes de oratória, mas uma oração que é feita por meio da sinceridade de um coração quebrantado e humilde. Nesses momentos, nós somos convidados a nos achegar a Deus, como crianças que buscam o conforto nos braços do Pai. Pois é na nossa fraqueza que a graça divina se manifesta. O próprio Jesus nos deu exemplo desse princípio. Em meio aos momentos de angústia no Getsêmani, Jesus se entregou em oração ao Pai, demonstrando que a verdadeira oração forte nasce no momento de intimidade, no momento de angústia, e ela é feita com sinceridade e com confiança plena. Quando a gente se encontra diante das sombras da vida, diante dos problemas, das dificuldades, das incertezas, diante da nossa ansiedade, nós não temos que ter medo de reconhecer a nossa fragilidade. É o momento de buscar refúgio na presença do Altíssimo. É o tempo certo de clamar pela graça e pela direção de Deus. É importante lembrar que a força da oração não está apenas naquilo que nós pedimos ou nas palavras certas que usamos ou não, mas a força da nossa oração se encontra também na disposição de escutar a voz de Deus e seguir o direcionamento dele. Assim como um filho atento aos conselhos do Pai, nós devemos estar abertos para receber a orientação do nosso Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram desafios aparentemente insuperáveis, mas que encontraram força na comunhão com Deus e experimentaram o seu auxílio nos momentos mais difíceis. A oração forte
não é apenas um ato isolado, mas é um estilo de vida que nos conecta constantemente com o Criador. Nesse momento, eu quero orar por você, eu quero apresentar a sua vida diante do altar de Deus, bem como a sua família. E eu peço que você una a sua voz com a minha em oração. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé: a graça de Deus me basta. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia de ouvir a tua voz e de falar contigo. Nós nos aproximamos de ti com o nosso coração grato, Deus, reconhecendo a tua grandeza e a tua misericórdia reveladas na tua palavra. Te agradecemos pela revelação que recebemos em nosso espírito e pela promessa de que a tua graça é suficiente para nós, pois o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra nesse dia. Que o teu Espírito Santo toque nesse coração, trazendo transformação e renovação. Que o Senhor nos faça recordar que tu és o nosso refúgio e fortaleza. Que o Senhor está sempre pronto a nos ajudar nas tribulações. Eu peço ainda, Deus, pela tua paz e pela tua proteção sobre cada vida. Que nós possamos descansar na promessa de que o Senhor nos dará paz em todo lugar, conforme nos afirma a tua palavra em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 16. Eu oro ainda, meu Pai, pela tua sabedoria e pela tua direção em cada decisão que tivermos que tomar nesse dia. Que nós sejamos inspirados a seguir o caminho que nos conduz à vida, lembrando sempre de que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu peço ainda, meu Deus, que o Senhor ministre sobre nós a saúde e a força física e espiritual, para que possamos enfrentar os nossos desafios diários. Que possamos confiar na tua promessa de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, conforme foi escrito pelo profeta Isaías. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. E peço que, segundo a tua bondade, a tua fidelidade e a tua vontade, cada pedido aqui seja atendido, para a honra e para a glória do teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar, eu quero só falar uma coisa aqui. O nosso canal, o canal Minuto com Deus, ele vai fazer 10 anos de existência em novembro. E agora ele está passando por um momento de baixa, porque o algoritmo do YouTube, ele contempla vídeos mais longos, porque as pessoas assistem esses vídeos por mais tempo. Então, em função disso, para que nós possamos continuar existindo aqui no YouTube, os nossos vídeos da manhã, eles mudaram o tempo. Então eu conto com a sua ajuda. Se você gosta do nosso canal, se você é um apoiador do nosso canal e quer que a gente continue produzindo conteúdo exclusivamente cristão aqui nas redes sociais, nos apoie. Ouça o vídeo completo, se você puder. Se você não puder, não tem problema.
dê pause agora, feche o vídeo agora, seja abençoado. Você já recebeu uma porção tremenda da palavra de Deus. Mas se você puder, deixe o vídeo tocando até o final. Às vezes, a gente aqui fica desanimado, com muitas adversidades, e até pensa em desistir de postar Minuto com Deus todos os dias. Mas eu sei o quanto essa mensagem ela tem sido importante e relevante para milhares de pessoas. Então a gente tenta fazer de tudo para adequar tanto às exigências do YouTube quanto às preferências dos nossos seguidores. E também pensando nisso, nós colocamos a versão compacta dessa mensagem lá para os membros do canal. Se você é membro do canal, a mensagem está lá, curtinha, preparada para você ouvir e compartilhar com as pessoas que você ama. Eu conto com o seu apoio e com a sua compreensão. E o segundo aviso é que já estão abertas as inscrições para a 5ª edição do nosso encontro Casamento Firmado na Rocha, de 28 a 30 de junho de 2024, aqui em Belo Horizonte. Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link que é só você clicar e garantir a sua vaga. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 17, versículos 4 e 5 está escrito: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é Restaurando a Identidade. Eu peço que você ouça até o fim, porque o Espírito Santo vai falar de uma maneira muito poderosa ao seu coração. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você nos ajude a alcançar milhares de pessoas e você também será avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal. Se você quiser e puder apoiar esse ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado a esse vídeo e eles também têm acesso ao vídeo no formato compacto, através de uma playlist que está disponível no nosso canal no YouTube. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Por isso você pode colocar aqui o seu pedido de oração. E escreva o seguinte pedido aqui nos comentários: Senhor, restaura a minha identidade. Amém? Escreva isso como uma oração. Senhor, restaura a minha identidade. Irmãos, a mudança de nomes na Bíblia é uma coisa muito significativa e carregada de simbolismo. É algo que geralmente indica uma transformação ou um novo propósito dado por Deus. Hoje eu quero falar sobre 3 momentos em que Deus muda o nome de algumas pessoas. Deus mudou o nome de Abraão, de Jacó e de Simão. Em Gênesis 17, nessa passagem que foi lida, Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. Mas quando Deus faz essa promessa, ele muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. A mudança de nome reflete a promessa divina e a nova identidade de Abraão como patriarca do povo de Deus. O significado dessa mudança nos mostra como Deus pode transformar nossas vidas
e nos dar uma nova identidade e um novo propósito. O nome Abrão poderia ter sido associado ao seu passado, mas Abraão indicava um futuro prometido por Deus. Assim, quando nós pensamos nessa mudança, nós somos lembrados que Deus tem planos maiores para nós e Ele pode nos guiar em direção a um novo destino. O segundo exemplo está em Gênesis 32. Ali nós encontramos a história de Jacó, que lutou com um anjo durante a noite e ao amanhecer recebeu um novo nome. O texto é Gênesis 32, do verso 26 ao 28. Está escrito assim: Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O nome Israel pode ser traduzido como aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. O nome Jacó significava enganador, usurpador, e era o reflexo da vida que Jacó levava. Mas agora, o novo nome Israel indicava um novo relacionamento com Deus e uma mudança significativa na vida de Jacó. A transformação de Jacó para Israel reflete a nossa própria luta espiritual e o processo de crescimento e amadurecimento na fé. A luta de Jacó com Deus é um símbolo dos nossos próprios desafios, e o novo nome indica a vitória e a superação desses desafios com a ajuda do Senhor. Essa mudança no nome dele nos lembra que Deus está presente nas nossas lutas e pode nos conduzir a uma nova identidade por causa da sua graça. E o terceiro exemplo que eu quero mencionar para você é o de Simão, que era um pescador, e o nome dele foi mudado de Simão para Pedro. No Evangelho de Mateus 16, Jesus pergunta a seus discípulos quem eles acreditam que ele é. Simão, que era um dos discípulos, responde o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que significa pedra ou rocha. Na verdade, o nome Pedro significa pedra pequena. E quando Jesus disse que edificaria a igreja sobre a rocha, ele estava falando de si mesmo. A mudança de Simão para Pedro é um exemplo de como Jesus pode transformar nossas vidas e nos dar um papel especial no seu plano. Pedro, irmãos, se tornou um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. E o seu novo nome refletia a confiança e a missão que Jesus tinha para ele. Essa passagem nos mostra que Jesus vê o potencial em cada um de nós e ele nos chama para desempenhar papéis importantes no seu reino. Eu quero dizer que no mundo espiritual você tem um nome. E não é esse nome que está gravado aí na sua identidade, na sua CNH. É um nome que reflete as suas atitudes. É um nome que está ligado ao seu caráter. Um nome que reflete a sua identidade. E muitas vezes esse nome é distorcido por causa do pecado, por causa da cegueira espiritual que Satanás coloca sobre nós. Mas hoje, pela fé, Deus quer restaurar o seu nome. E a restauração do seu nome significa a restauração do seu propósito de vida. O Senhor quer resgatar a sua identidade. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que pudemos aprender, nos lembrando desses homens tão importantes que foram Abrão
Jacó e Simão, que ao serem chamados pelo Senhor tiveram seus nomes mudados para Abraão, Israel e Pedro. Assim como o Senhor deu a eles um novo propósito de vida e uma nova identidade, eu peço também que o Senhor transforme a nossa vida. Restaura a identidade, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo, dessa irmã e desse irmão. Que eles possam se enxergar como o Senhor os enxerga. Que possamos nos ver hoje como filhos amados que somos, como herdeiros em Cristo, como pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Que o nosso propósito de vida possa ser resgatado hoje, juntamente com a nossa dignidade e com a nossa identidade. Restaura, Senhor, a confiança, a unção, a autoridade sobre a vida dessa pessoa. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da redenção e renova em nós um espírito forte e corajoso. Que possamos viver para glorificar o Teu nome e compartilhar o amor de Cristo com todas as pessoas ao nosso redor. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e das suas respectivas famílias. Que o Senhor, segundo a Tua bondade, supra cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Dá-nos a Tua provisão, dá-nos o Teu amor, conceda-nos o Teu perdão, restaura em nós a paz e a alegria. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar essa mensagem, eu queria fazer um convite muito especial para você e para o seu cônjuge. Do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024, nós estaremos realizando a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, aqui em Belo Horizonte. Serão apenas 75 casais que serão ministrados em um final de semana. E eu creio que esse será um tempo de renovação na vida de muitos casais. Para aquele casal que já se encontra firme, esse será um tempo de consolidar ainda mais o relacionamento. E para aqueles que estão passando por algum tipo de crise, que buscam por um recomeço, esse é o seu momento. Esse é um tempo de experimentar o amor, o perdão e a graça de Deus. Um tempo de alinhar o propósito do seu casamento com a vontade do Senhor. Se você puder e quiser participar desse encontro, será uma honra e uma alegria receber vocês aqui. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no comentário fixado para você clicar e garantir a sua vaga. Mas presta atenção, não demore muito porque as vagas são limitadas. Ah, outra coisa, depois do encontro, os casais que participarem, eles serão acompanhados de forma online por mim, pastor Edivaldo, e pela pastora Alessandra, para que eles consigam colocar em prática tudo o que for aprendido ali durante o encontro. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 17, versículos 4 e 5 está escrito: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é Restaurando a Identidade. Eu peço que você ouça até o fim, porque o Espírito Santo vai falar de uma maneira muito poderosa ao seu coração.
dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você nos ajude a alcançar milhares de pessoas e você também será avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal. Se você quiser e puder apoiar esse ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado a esse vídeo e eles também têm acesso ao vídeo no formato compacto, através de uma playlist que está disponível no nosso canal no YouTube. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Por isso você pode colocar aqui o seu pedido de oração. E escreva o seguinte pedido aqui nos comentários: Senhor, restaura a minha identidade. Amém? Escreva isso como uma oração. Senhor, restaura a minha identidade. Irmãos, a mudança de nomes na Bíblia é uma coisa muito significativa e carregada de simbolismo. É algo que geralmente indica uma transformação ou um novo propósito dado por Deus. Hoje eu quero falar sobre 3 momentos em que Deus muda o nome de algumas pessoas. Deus mudou o nome de Abraão, de Jacó e de Simão. Em Gênesis 17, nessa passagem que foi lida, Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. Mas quando Deus faz essa promessa, ele muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. A mudança de nome reflete a promessa divina e a nova identidade de Abraão como patriarca do povo de Deus. O significado dessa mudança nos mostra como Deus pode transformar nossas vidas e nos dar uma nova identidade e um novo propósito. O nome Abrão poderia ter sido associado ao seu passado, mas Abraão indicava um futuro prometido por Deus. Assim, quando nós pensamos nessa mudança, nós somos lembrados que Deus tem planos maiores para nós e Ele pode nos guiar em direção a um novo destino. O segundo exemplo está em Gênesis 32. Ali nós encontramos a história de Jacó, que lutou com um anjo durante a noite e ao amanhecer recebeu um novo nome. O texto é Gênesis 32, do verso 26 ao 28. Está escrito assim: Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O nome Israel pode ser traduzido como aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. O nome Jacó significava enganador, usurpador, e era o reflexo da vida que Jacó levava. Mas agora, o novo nome Israel indicava um novo relacionamento com Deus e uma mudança significativa na vida de Jacó. A transformação de Jacó para Israel reflete a nossa própria luta espiritual e o processo de crescimento e amadurecimento na fé. A luta de Jacó com Deus é um símbolo dos nossos próprios desafios, e o novo nome indica a vitória e a superação desses desafios com a ajuda do Senhor. Essa mudança no nome dele nos lembra que Deus está presente nas nossas lutas e pode nos conduzir a uma nova identidade por causa da sua graça. E o terceiro exemplo que eu quero mencionar para você é o de Simão, que era um pescador, e o nome dele foi mudado de Simão para Pedro. No Evangelho de Mateus 16, Jesus pergunta a seus discípulos quem eles acreditam que ele é.
Simão, que era um dos discípulos, responde o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que significa pedra ou rocha. Na verdade, o nome Pedro significa pedra pequena. E quando Jesus disse que edificaria a igreja sobre a rocha, ele estava falando de si mesmo. A mudança de Simão para Pedro é um exemplo de como Jesus pode transformar nossas vidas e nos dar um papel especial no seu plano. Pedro, irmãos, se tornou um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. E o seu novo nome refletia a confiança e a missão que Jesus tinha para ele. Essa passagem nos mostra que Jesus vê o potencial em cada um de nós e ele nos chama para desempenhar papéis importantes no seu reino. Eu quero dizer que no mundo espiritual você tem um nome. E não é esse nome que está gravado aí na sua identidade, na sua CNH. É um nome que reflete as suas atitudes. É um nome que está ligado ao seu caráter. Um nome que reflete a sua identidade. E muitas vezes esse nome é distorcido por causa do pecado, por causa da cegueira espiritual que Satanás coloca sobre nós. Mas hoje, pela fé, Deus quer restaurar o seu nome. E a restauração do seu nome significa a restauração do seu propósito de vida. O Senhor quer resgatar a sua identidade. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que pudemos aprender, nos lembrando desses homens tão importantes que foram Abrão, Jacó e Simão, que ao serem chamados pelo Senhor tiveram seus nomes mudados para Abraão, Israel e Pedro. Assim como o Senhor deu a eles um novo propósito de vida e uma nova identidade, eu peço também que o Senhor transforme a nossa vida. Restaura a identidade, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo, dessa irmã e desse irmão. Que eles possam se enxergar como o Senhor os enxerga. Que possamos nos ver hoje como filhos amados que somos, como herdeiros em Cristo, como pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Que o nosso propósito de vida possa ser resgatado hoje, juntamente com a nossa dignidade e com a nossa identidade. Restaura, Senhor, a confiança, a unção, a autoridade sobre a vida dessa pessoa. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da redenção e renova em nós um espírito forte e corajoso. Que possamos viver para glorificar o Teu nome e compartilhar o amor de Cristo com todas as pessoas ao nosso redor. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e das suas respectivas famílias. Que o Senhor, segundo a Tua bondade, supra cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Dá-nos a Tua provisão, dá-nos o Teu amor, conceda-nos o Teu perdão, restaura em nós a paz e a alegria. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar essa mensagem, eu queria fazer um convite muito especial para você e para o seu cônjuge. Do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024, nós estaremos realizando a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, aqui em Belo Horizonte. Serão apenas 75 casais que serão ministrados em um final de semana. E eu creio que esse será um tempo de renovação na vida de muitos casais. Para aquele casal que já se encontra firme, esse será um tempo de consolidar ainda mais o relacionamento.
E para aqueles que estão passando por algum tipo de crise, que buscam por um recomeço, esse é o seu momento. Esse é um tempo de experimentar o amor, o perdão e a graça de Deus. Um tempo de alinhar o propósito do seu casamento com a vontade do Senhor. Se você puder e quiser participar desse encontro, será uma honra e uma alegria receber vocês aqui. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no comentário fixado para você clicar e garantir a sua vaga. Mas presta atenção, não demore muito porque as vagas são limitadas. Ah, outra coisa, depois do encontro, os casais que participarem, eles serão acompanhados de forma online por mim, pastor Edivaldo, e pela pastora Alessandra, para que eles consigam colocar em prática tudo o que for aprendido ali durante o encontro. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos dá um resumo poderoso e essencial das duas realidades espirituais mais fundamentais que enfrentamos. Temos que saber e reconhecer que a recompensa, se é que a gente possa dizer assim, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa passagem resgata a essência do Evangelho. E hoje o Espírito Santo me levou a refletir sobre as consequências do pecado e sobre a esperança encontrada no dom de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, orar pela sua família. Por isso, coloque aqui o seu pedido de oração. Mas também escreva nos comentários, pela fé, a seguinte afirmação: Cristo me libertou. Escreva isso como uma declaração de fé. Cristo me libertou. E em seguida escreva o seu pedido de oração. Irmãos, o pecado produz em nós uma falsa sensação de prazer e alegria. Uma satisfação momentânea. Só que ele traz consigo consequências terríveis para a nossa vida. Consequências físicas, emocionais, familiares e principalmente espirituais. Eu quero falar apenas de duas consequências do pecado, para não ficar um vídeo muito longo. A primeira delas é a morte espiritual. Romanos 6:23, a parte A, diz claramente que o salário do pecado é a morte. Essa não é apenas uma morte física,
aquela morte que todos nós vamos ter que encarar um dia. Mas Paulo está se referindo à separação eterna de Deus, que é a fonte da vida. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, ele deixa isso mais explicado. Olha o que está escrito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Para resumir, a morte espiritual é o destino final daqueles que escolhem viver separados de Deus. Um estado de existência sem a presença ou o amor de Deus. A segunda consequência do pecado é a escravidão. O pecado também nos escraviza. Romanos capítulo 6, verso 16, alerta. Não sabem que quando se oferecem a alguém para lhe obedecerem como escravos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que leva à justiça. E essa escravidão, irmãos, é uma realidade da qual a gente não consegue se libertar por nossos próprios esforços. O pecado te torna escravo. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos sinceramente e abandonamos a vida de pecado, nós passamos a fazer parte da família de Deus e recebemos como herança tudo que Jesus conquistou por nós. Mas se a má notícia das consequências do pecado te trouxe preocupação, a segunda parte de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos revela uma gloriosa esperança. Diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos a solução divina para o problema do pecado e suas consequências. Quando cremos em Jesus, nós recebemos muitas coisas, mas eu quero mencionar apenas duas. A primeira é a vida eterna. Essa vida não é apenas uma existência prolongada, mas uma qualidade de vida que começa agora e continua na eternidade. Uma vida plena e abundante na presença de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E a segunda coisa proporcionada pelo dom gratuito de Deus é a liberdade. Em Cristo somos libertados da escravidão do pecado. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo nos exorta com as seguintes palavras: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem prender novamente a um jugo de escravidão. A verdadeira liberdade só pode ser conquistada através de um relacionamento íntimo e profundo com o Deus que nos criou. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu encorajo você a escrever. E não se esqueça de escrever a nossa declaração de fé hoje. Cristo me libertou. Amém? Vamos falar com Deus agora.
Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus nós nos aproximamos de Ti, com os nossos corações transbordando de gratidão pelo dom gratuito da vida eterna, conquistada na cruz do Calvário. Reconhecemos, Senhor, as nossas falhas e o peso do pecado que nos afasta de Ti. Pedimos perdão e clamamos a Ti por uma transformação completa em nosso ser. Transformação esta que apenas o Teu Espírito Santo pode operar em nós. Eu oro a Ti, Senhor, pela cura das nossas enfermidades, tanto as enfermidades físicas quanto as espirituais. Eu peço que o Senhor contemple os pedidos de oração que foram escritos aqui por essa irmã e por esse irmão. E peço que o Senhor visite essa família, que ela seja restaurada em seus relacionamentos, que foram desfeitos muitas vezes pela mágoa, pelo orgulho, pela mentira, pela traição. Que possa haver um arrependimento genuíno, verdadeiro, que conduza à conversão de cada coração. Eu peço que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Nos sustenta, Senhor. Dá-nos a provisão, porque muitas pessoas estão enfrentando tempos de escassez. Mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre na vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar a Tua fidelidade e o Teu amor. Que a verdade do Teu Evangelho resplandeça em nossas vidas, tornando-se conhecida por todos ao nosso redor, para que muita gente possa ser salva. Nós Te agradecemos pela Tua salvação, pelo Teu Espírito Santo, que nos faz refletir nas Escrituras de uma maneira diferente, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos prepara para um dia estarmos junto a Ti. Por tudo isso nós Te damos graças e louvor, e confiamos que o Senhor atenderá os nossos pedidos e fará infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. E é por isso que desde já nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua vida. E não apenas isso. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se ela te levou a uma reflexão profunda, compartilhe ela com seus contatos. Cole o link da mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, com as pessoas com quem você tem mais intimidade, com aqueles que você ama, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 30, está escrito: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. A mensagem de hoje fala sobre a manifestação da glória de Deus. Por isso eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. A glória de Deus está na minha vida.
dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, essa passagem relata um evento extraordinário na vida de Jesus e dos seus discípulos, a transfiguração. Jesus leva Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Lá, eles veem de perto a transformação de Jesus, que passa a brilhar com uma luz divina. E eles também veem a aparição de Moisés e Elias, conversando com ele. Esse momento é um dos poucos na Bíblia onde o céu toca a terra, de maneira visível, revelando a divindade de Jesus e o cumprimento da lei e dos profetas, representados por Moisés e Elias. A glória de Jesus, vista na transfiguração, é uma antecipação da sua glória futura, após a ressurreição, e uma revelação da sua natureza divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 18, Pedro fala a respeito disso como uma prova da majestade de Jesus, mostrando aos discípulos e a nós que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas que ele era o Filho de Deus. Olha só o que Pedro escreveu. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa revelação de Jesus em sua glória celestial é fundamental para a nossa fé, porque ela confirma a divindade de Cristo e pré-anuncia a glória que ele tem agora e que nós, como seguidores dele, vamos um dia compartilhar. A presença de Moisés e Elias é profundamente simbólica. Moisés representa a lei dada a Israel, enquanto Elias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Juntos, eles mostram para a gente que toda a Escritura já apontava para Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A reação de Pedro é compreensível do ponto de vista humano, quando ele quer permanecer ali contemplando aquele momento de revelação e glória, propondo construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Isso reflete o desejo humano de não querer repartir experiências espirituais, mantendo-se separado das dificuldades do mundo. Mas o comando de Jesus foi que eles descessem do monte e continuassem sua missão, porque a fé cristã, irmãos, não é apenas sobre momentos de glória, de comunhão, de êxtase espiritual, mas também sobre servir e testemunhar no mundo. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus instrui seus seguidores: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão como igreja é ser luz no mundo, compartilhando a boa nova da salvação através de Cristo. Então, no sentido prático dessa mensagem, para que a gente viva a mensagem da transfiguração no nosso dia a dia, nós podemos sim ter momentos diários de oração e de leitura da Bíblia, porque os encontros pessoais com Deus renovam a nossa fé e transformam o nosso coração. Assim como Pedro, Tiago e João foram convidados a subir o monte, nós somos chamados a ter o nosso momento devocional com o Senhor todos os dias. Mas depois devemos usar essa experiência pessoal para testemunhar para as pessoas sobre o amor de Deus.
porque o nosso testemunho pode ser uma ponte para que outros vejam a glória de Deus em nós. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos revela a verdade sobre quem tu és e quem somos em ti. Agradecemos por Jesus Cristo, pela tua manifestação suprema de amor e graça e pela glória revelada na transfiguração, que nos assegura da sua divindade e do cumprimento da tua promessa de restauração e salvação do teu povo. Ajuda-nos, Pai, a não apenas buscar experiências espirituais elevadas e contemplativas, mas também a viver a nossa fé no mundo, compartilhando o amor e a verdade do Evangelho com todos aqueles que encontrarmos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa e cada família que for alcançada por essa mensagem, para que possam conhecer-te mais profundamente e experimentar a alegria e a paz que só o Senhor pode nos conceder. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso canal está numa nova campanha para chegar a 3 milhões de inscritos. Até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que muito mais vidas podem ser alcançadas. Então, como nós queremos chegar a essa marca de 3 milhões, nós estamos fazendo uma campanha chamada 3 para Cristo. Para participar, basta compartilhar essa mensagem com 3 pessoas ou com 3 grupos que você participa. Se você fizer isso, escreva aqui nos comentários: eu compartilho Minuto com Deus. Porque aí eu vou saber que você está apoiando essa meta. Essa também é uma maneira de você expressar a sua gratidão pelo nosso ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje.